Boa noite, gente. Pontualmente, né? 27, tá? Pontualmente estamos aqui. Começando, esperar entrar só mais um pouquinho de gente e a gente começa. Essa live aqui, ó, merece, tá? Eu acho que uma live importante. Como eu falei pra vocês, eu fiquei assustada quando alguns pacientes me contaram a história de como eles tinham adquirido as meias compressivas deles, né? Então, um paciente tinha pego a meia compressiva da mãe e a outra paciente, ela tinha uma meia compressiva de 5 anos atrás, quando ela fez a primeira cirurgia de varizes dela, né? E isso me preocupou um pouco. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma live sobre isso. Neiazinha querida, olha, muito obrigada por estar aqui. A Neia é minha paciente mais que querida, né? Minha paciente fiel e que me mantém alimentada nos meus dias mais difíceis. Ela sempre leva uns agradinhos bacanas aqui, ó. Cozinha que não é uma beleza. Maravilhosa, tá? São 8h08. Acho que dá pra gente começar, né? O pessoal vai entrando aí e depois vai pegando o feeling da coisa. Gente, eu vou falar hoje sobre meia compressiva, né? Meias compressivas. Vamos lá. Como eu escolho a minha meia compressiva? Bom, quem é meu paciente sabe disso, né? Oi, Jaqueline, minha paciente linda, olha, a gente se viu hoje, né? Maravilhosa. Mas vamos lá. Todo mundo que tem intenção de fazer tratamento de varizes, ele ganha provavelmente uma meia compressiva para usar, tá? Mas não é só o tratamento de varizes que faz o paciente ganhar uma recomendação de meia compressiva. Nós temos outras recomendações também, tá? Então, mas assim, o mais comum, que é o mais prevalente no consultório de cirurgião vascular e do angiologista, é a meia compressiva, tá? Mas aí existe aquela restrição de o paciente só poder comprar meia compressiva quando quando ela é prescrita pelo médico, tá? E aí surgem aquelas várias dúvidas, né? Quando eu preciso, qual é o tipo da meia, qual é o tamanho da meia, quanto tempo eu tenho que usar, quais são os cuidados que eu tenho que ter, né? Então, mediante essas várias dúvidas que surgiram, a gente tá aqui hoje falando sobre as meias de compressão, tá? Então eu preciso falar de alguns conceitos bem basiquinhos para vocês antes de começar a entrar realmente no tema, né? Que é sobre esse grupinho muscular aqui, tá? Então, a panturrilha, ela é o grupo muscular mais importante que nós temos na perna. Ela não é o único grupo muscular responsável pelo bombeamento do sangue venoso das pernas, tá? Nós temos outros grupos musculares como do pé, do calcanhar, da coxa, do glúteo, tá? Além do músculo da panturrilha, que a gente considera como se fosse o nosso segundo coração, certo? Então, mas assim, a panturrilha é que a gente acaba lembrando com mais frequência, tá? Nós temos um grupo de veias, né, com válvulas, que se localizam lá dentro da panturrilha, que são as veias mais profundas, e tem um grupo que fica fora da panturrilha, que são as veias superficiais, tá? Então a gente tem que pensar como uma coluna de água. Essas veias, elas carregam o sangue dentro delas, e elas foram feitas para carregar uma grande quantidade de sangue, justamente para poder conseguir reunir aquela grande quantidade de sangue que está chegando no pé e levar de volta para o coração, e o coração oxigenar novamente o sangue e mandar de volta para o corpo. E essa é a função das veias das pernas. Por isso que elas têm válvulas. Elas têm válvulas porque elas precisam vencer várias forças que agem sobre a parede das veias, tá? Então essas válvulas se abrem e se fecham de acordo com uma diferença de gradiente de pressão, né? Para poder o sangue começar a se movimentar. Existem algumas leis da física que regem essa movimentação do sangue dentro dos vasos, mas eu não vou entrar no caso aqui porque é muito específico, então eu precisaria de uma outra live para falar sobre isso, tá? Mas lembrem disso, a bomba da panturrilha é uma das bombas musculares mais importantes e que a gente leva em consideração na hora de passar meio compressiva, tá? Principalmente ela. Entendeu? Então, dá pra ver aqui na figura do lado esquerdo, né? Do meu lado esquerdo, você vê uma musculatura relaxada e uma veia relaxadinha também. E a figura do lado direito, você vê uma bomba muscular mais contraída e contraindo automaticamente também as veias das pernas, né?
Então gravem essa imagem, porque é a imagem que a gente leva em consideração, tá bom? E a gente tem várias causas, né? Por que o sangue se acumula nas pernas, né? Por que a gente acaba tendo sintomas? Por que os pacientes sentem coceira nas pernas, inchaços, dores, que é a maior causa de procura de paciente no consultório do cirurgião vascular e do angiologista são as dores nas pernas, né? Então a gente pode ter dor nas pernas porque a gente tem varizes, tá? Hoje eu tô só focando em causas de dor nas pernas vasculares, tá, gente? Eu não tô focando em outras coisas. Existe uma gama de possibilidades de causas não vasculares, mas eu não vou entrar no mérito aqui, eu vou falar só da minha parte. Então, a maior parte dos casos é por conta de veia quebrada, varizes, tá? Então, os pacientes têm varizes, geralmente esses pacientes têm sintomas, tá? Geralmente também, as pessoas que estão mais sedentárias e têm varizes são pessoas que têm mais sintoma. Aquelas pessoas que têm varizes, mas são fisicamente ativas, aquelas pessoas que têm varizes, mas que são fisicamente ativas, elas provavelmente não são tão sintomáticas, tá? Então, você pode realmente ter varizes inclusive calibrosas, e encontrar pessoas que não têm muitos sintomas, tá? Mas aí depende muito dos fatores aos quais o paciente se expõe, certo? Outra causa importante de aumento da pressão nas veias e, consequentemente, aparecimento de dores e inchaços é a trombose nas pernas, né? Então, trombose é quando se formam coágulos nas pernas, e esses coágulos, eles ficam alojados normalmente naquelas válvulas que eu mostrei na figura anterior, né? A válvula acaba sendo destruída por conta da deposição do coágulo naquela região, e a veia se torna insuficiente, tá? E isso daí é uma causa de acúmulo de sangue nas pernas e, consequentemente, de dores, de inchaços e de outros sintomas relacionados, tá? Um outro sintoma muito... Uma outra causa muito prevalente nos consultórios é aquele paciente que não tem varizes, mas ele tem uma falha da bomba muscular, né? Essa falha acontece como? Ou quando você perde a capacidade de contração porque está faltando um músculo suficiente, e isso acontece com o avançar da idade, ou quando você está muito sedentário ou fica muito na mesma posição, e aí você começa a ter um acúmulo do sangue na região das pernas, principalmente na região próxima do tornozelo, tá? Que é a região onde a gente mais tem a maior pressão dentro dos vasos das pernas, se encontra ali próximo do tornozelo. Então é por isso que, não por acaso, nós acabamos aparecendo muitas varizes e aquelas pigmentações, aquela coloração acastanhada nessa região, próxima do tornozelo ali dos ossinhos da perna, né? Então, todos esses pontos comentados, tanto as varizes, quanto a trombose, quanto a falha da musculatura da perna, elas levam a um aumento de pressão nas veias. E esse aumento de pressão faz com que as veias comecem a aumentar de calibre, tá? Quando a veia aumenta de calibre, o fluxo sanguíneo dentro dessa veia ele se torna mais baixo. Então, quanto mais lento o fluxo sanguíneo, mais sintomas o paciente pode vir a ter. Tá? Isso também é uma lei da física que a gente aplica e leva em consideração na hora de escolher uma meia compressiva, né? Mas, como eu falei, eu não vou entrar nesses assuntos porque é um assunto muito específico, tá? Então, de uma forma geral, é só para vocês entenderem por que a gente tem sintomas de insuficiência das veias, mesmo às vezes sem ter varizes, né? Lembrando que os sintomas de insuficiência das veias são dor, inchaços, coceiras, formigamentos, dormências, tá? E a formação dessas alterações da pigmentação da pele e até da textura também, tá bom? Então lembrem das causas aí do porquê que a gente pode acabar tendo sintomas nas pernas. Mas existem vários fatores que influenciam na nossa circulação, tá? Não é só problema diretamente venoso, não, tá? Não é diretamente problema dos vasos. Então, a gente tem algumas doenças articulares, como, por exemplo, as artroses, que fazem com que o paciente diminua a capacidade dele de se movimentar, tanto de caminhar, quanto de fazer aquele movimento de esticar e recolher o pé, que a gente chama de dorsiflexão. Então, o paciente que tem aquele tornozelo mais duro, mais inchado, ele é um paciente que tem dificuldade para movimentar
a região do pé e do tornozelo, que também automaticamente aciona a bomba da panturrilha, tá? Então, quando você caminha, você contrai o músculo da perna. Quando você consegue executar esses movimentos com o pé, você também contrai o músculo da perna. E isso daí ajuda no bombeamento venoso, tá? Uma outra causa importante é a obesidade, porque se você tem muita gordura, principalmente ali na região abdominal, você aumenta a pressão dentro da barriga e essa pressão se transmite para as pernas também. Então, é uma importante causa de dor nas pernas, de inchaços e de sintomas relacionados a varizes, inclusive aparecimento de varizes, tá? A dificuldade para caminhar, ela está muito relacionada com o avançar da idade. Então, as pessoas que têm mais idade, elas já andam com muita dificuldade, ou por perda muscular, ou por dificuldade, por conta de medo de cair, ou por tonturas, né? Ou até mesmo por outras doenças relacionadas, como as doenças dos nervos, o diabetes, né? E etc. Tem uma gama de possibilidades aí também que fazem o paciente ter dificuldade para caminhar, e isso daí reflete indiretamente na circulação, tá? Doenças do coração e do pulmão são doenças relacionadas a aumento de pressão nessa região onde é localizado, tá? Então, quando eu tenho um aumento da pressão dentro da caixa torácica, ou quando eu tenho uma dificuldade de bombeamento do sangue pelo coração, eu também gero pressão aumentada nas pernas. A gente às vezes lembra muito pouco disso, tá? Mas eu ultimamente também tenho recebido pacientes que acabam tendo doenças cardíacas associadas e não por acaso eles começaram a fazer varizes calibrosas ou sintomas relacionados às varizes, tá? Ou a insuficiência venosa funcional. E aí, quando a gente vai investigar, o paciente está lá, ele tem pelo menos um aumento do calibre das veias, porque aquela circulação das pernas está sob pressão, né? Como eu comentei antes, as artroses, mas outras doenças articulares, como as tendinites, as dores de joelho, né? As condropatias, que são aquelas alterações da cartilagem do joelho, né? A alteração da pisada, né? Quando o paciente tem um pé muito cavo, ou então quando o paciente tem pé chato. Então, isso daí também implica numa circulação mais inadequada pela bomba da panturrilha, né? E a diminuição da massa muscular, tá? Quando a gente perde músculo, gente, esse processo começa a partir da terceira idade. Então, da terceira década, desculpa. Quando você completa 30 anos, ela é praticamente ladeira abaixo. A gente começa a ter uma perda muscular que vai se acentuando com o passar do tempo, e quando você chega na terceira idade, se você for uma pessoa muito sedentária, essa perda tende a aumentar bastante, né? Então, o ideal é que desde uma idade muito jovem a gente comece a tentar combater a perda da massa muscular através de uma alimentação mais balanceada e rica em proteína, né? Uma boa hidratação e atividade física regular, incluindo a atividade anaeróbica, musculação, que é para poder tonificar os músculos daquela região e evitar que a perda muscular seja tão acentuada, entendeu? Então, fazer atividade física influencia sim na qualidade de vida da gente quando chega lá na terceira idade, tá? E aí a gente chega finalmente no tipo de compressão, né? Existe uma gama de possibilidades no mercado. E o vascular tem essa difícil missão de poder indicar uma compressão para a perna do paciente. Só que a gente tem que levar em consideração várias coisas, vários pontos. A gente leva em consideração a finalidade, a gente leva em consideração o biotipo do paciente, tá? A gente leva em consideração o tempo de uso, tá? Então são vários fatores, a textura da pele também a gente leva em consideração, se o paciente tem inchaço, se não tem. Então existem várias finalidades e várias aplicabilidades diferentes, tá? Então a gente tem dois tipos de compressão. Nós temos a compressão elástica, que pode ser feita por conta de bandagem ou por conta de meia elástica, né? Que é o mais comum e é o objeto da nossa discussão hoje. E nós temos a terapia inelástica, tá? Que nada mais é do que uma bandagem que não estica, né? Então, ou então a gente tem alguns dispositivos que se usa que parece uma botinha, com o que você vai fechando com velcro, e quando você vai tentar esticar o tecido da botinha, a gente não consegue, porque é um tecido inelástico,
tá? A gente geralmente usa esses materiais para casos mais avançados, tá? Para aquelas pessoas que têm úlceras, que têm inchaços muito acentuados, tá? E que a gente precisa de um gradiente de pressão maior, certo? Mas como não é objeto da nossa discussão aqui, eu não vou entrar muito em detalhes sobre a terapia inelástica. A gente vai focar hoje na parte elástica, que é o que importa pra gente, tá? Então, eu particularmente uso muito bandagem elástica, tá? Aí você pergunta, mas qual é a diferença de bandagem para meia elástica? A meia elástica, ela tem uma graduação bem corretinha, tá? Então, ela é exatamente aquela graduação que a caixa do fabricante está especificando. Então, eu tenho certeza que eu estou aplicando aquela graduação que está sendo especificada, ou então eu estou chegando muito próximo daquilo, tá? Mas lembrando que pra gente ter uma boa compressão, você também tem que ter um bom grupo muscular, tá? Se o paciente coloca uma meia compressiva numa perna que não tem músculo, não vai adiantar de muita coisa, porque ele não vai estar comprimindo absolutamente nada. Então a gente tem, para ter uma efetividade da meia, a gente também tem que ter um bom grupo muscular, tá certo? E isso também serve para bandagem elástica. E a bandagem, ela por ser uma peça solta, você é que vai aplicar a bandagem na sua perna, então depende da técnica de bandagem que você vai utilizar e a quantidade de pressão que você vai botar. Então isso aí é variável, né? Você pode colocar ela mais frouxa, assim como você pode colocar ela também mais apertada, tá? Então essa é a diferença da bandagem e da meia. Eu geralmente uso bandagem elástica em pós-procedimento de aplicação de varizes e para ganhar um pouquinho de perda de diâmetro, de circunferência da perna daquelas pessoas que têm a perna muito, muito inchada. Às vezes elas não toleram de cara usar a meia elástica, aí eu coloco uma bandagem lá, a gente seca um pouquinho a perna e depois o paciente vai para a meia elástica e fica usando a sua meinha bem certinho, tá? Então, como eu falei antes, a gente tem essas duas possibilidades, né, na terapia elástica, sendo que vamos focar para nossa meinha, né, meia elástica. Nós temos 3 tipos de meias elásticas, tá? A gente tem a meia que vai até o joelho, que a gente chama de 3/4. A gente tem a meia que vai até as coxas, que nós chamamos de 7/8. E nós temos a meia calça, que é aquela que vai até a cintura, tá? E aí você pergunta, mas doutora, qual é a meia que eu vou usar? Qual é a boa pra mim, né? Então eu levo em consideração novamente a finalidade, tá? Então, se eu tenho trombo, é um tipo de meia. Se eu tenho varizes, é outro tipo de meia. Se eu tenho inchaço, é outro tipo de meia. Se eu tenho tudo junto, pode ser que eu use uma finalidade diferente também. Então, dependendo da finalidade, a gente tem que aplicar uma compressão maior ou uma compressão menor, tá? Tem muita aplicabilidade da meia também para evitar trombo, tá? Os cirurgiões plásticos utilizam muita meia antitrombo, que é uma meia de mais suave compressão, e geralmente isso aí é para aquelas pessoas que não têm varizes, tá? Que não têm varizes e estão querendo evitar trombo, tá? Mas só a meia compressiva, gente, só fazendo uma observação aqui, fugindo um pouco do assunto, nesses casos aí, só a meia compressiva não evita trombo nenhum não, viu? Você tem que classificar o paciente. A nossa última live da semana passada eu falei sobre isso, tá? Além de você usar meia antitrombo, você também tem que classificar o paciente lá, fazer a pontuação dele para ver qual é a possibilidade dele ter trombose pós-operatória ou não, né? Se ele tem uma classificação baixa, a meia antitrombo resolve. Se ele tem uma classificação média a alta, ele além da meia, e pode ser que nem seja antitrombo, você precisa de uma meia com uma compressão maior, você tem que associar o uso de alguma profilaxia com medicamento, tá bom? Né? Como eu expliquei pra vocês, a gente tem esses 3 tamanhos, né, de meia, e aí eu decido qual tamanho usar, eu levo em consideração, como eu falei, a finalidade, né? Então, se a minha finalidade é diminuir sintoma, então talvez uma 3/4 resolva a minha vida, né? Se a minha finalidade é meia pós-cirúrgica ou pós-tratamento de varizes, então eu tenho que comprimir o trajeto varicoso inteiro. Aonde o paciente tiver varizes, ele precisa estar de meia comprimindo, tá? Pode ser que a 3/4 até o joelho resolva, pode ser que só a 7/8 resolva. Eu, particularmente, passo mais a 7/8,
tá? Porque geralmente o paciente que tem veia quebrada na perna, ele também tem veia quebrada na coxa. E tem muita paciente jovem, que é a maioria dos pacientes que aparecem lá pra gente, elas têm veias quebradas na lateral de coxa, então a gente precisa passar uma meia 7/8, tá? Algumas vezes, algumas pessoas não se sentem à vontade usando a 7/8, né? Principalmente aquelas pessoas que têm uma coxa mais cheinha, e aí a meia calça aparece como uma boa alternativa para esses pacientes que não querem usar a meia 7/8, tá? Eu vou falar uma particularidadezinha da meia 7/8 lá na frente, certo? E aí a gente tem as indicações formais, né? Como eu expliquei. As úlceras venosas não cicatrizam se a gente não passar meia compressiva pro paciente, tá? Geralmente a meia compressiva a gente tem que usar uma compressão muito alta, porque úlcera venosa já vem acompanhada de alteração de pele, tá? Então a textura da pele, quando ela tá muito dura ou muito inflamada, ou então a perna tá muito inchada, né? Então nesses casos a gente precisa usar uma alta compressão. Então uma meia 30-40 milímetros de mercúrio, tá? Os inchaços também, eu geralmente passo meia 30-40 milímetros de mercúrio. Por quê? Tá? Quando a gente tem linfedema, que é o famoso inchaço, isso quer dizer que houve uma falha do capilar, que é a unidade funcional ali onde se faz toda a filtração de líquido, tá? Houve uma falha do capilar em reabsorver aquele líquido e houve uma falha também da parte linfática em reabsorver aquele líquido. Então formou esse inchaço por extravasamento do líquido. Nesses casos a gente precisa aplicar grandes compressões naquela região, principalmente próxima do tornozelo, tá? Para poder fazer com que o paciente tenha uma evolução mais satisfatória num curto período de tempo. Então eu particularmente passo a meia de alta compressão, tá? A trombose, né, a gente também passa, o tratamento também com meia compressiva além de remédio. Eu particularmente também passo meia de alta compressão, que é a meia que é capaz de comprimir as veias do sistema profundo de forma eficaz, tá? Porque essas veias a gente tem que lembrar que elas estão com conteúdo de trombo dentro, tem coágulo dentro, tem uma obstrução mecânica dentro do vaso, então por isso você precisa exercer uma grande força, uma pressão que vem de fora para o vaso para dentro do vaso, tá? Para poder vencer aquela obstrução mecânica e o sangue procurar os seus caminhos lá e voltar para onde ele tem que voltar, certo? Pós-operatórios de cirurgias, principalmente de médios a grande porte, lembrando que a gente tem que classificar os pacientes, a pontuação deles, tá? Pós-aplicação de vasinhos, geralmente eu passo ou a meia ou a bandagem, tá? Isso aí fica muito a critério do cliente, né, do paciente. Mas eu particularmente passo meia, né? Os pacientes já têm a meia para utilizar, e então eles acabam fazendo uso da mesma meia para sair lá da sessão e sair com a meia compressiva para evitar hematoma, tá certo? E cirurgias plásticas, cirurgias de grande porte como bariátricas, cirurgias oncológicas, também são cirurgias que fazem parte, tá certo? Pra gente diminuir sintomas, tá? Sintomas de uma forma geral, então aquele paciente que tem no final do dia um inchaço, ou dor, ou coceira, ou dormência, não necessariamente eles têm problema de circulação, não necessariamente eles têm problema de estrutura da veia, na verdade. Mas eles podem ter, ao longo do dia, acúmulo de líquido lá pertinho do pé. E aí, por isso, eles fazem sintomas de insuficiência venosa, tá? Mas não necessariamente eles têm veia quebrada. E aí, a gente tem algumas alternativas, tá? Eu já tive muito paciente... eu fico brincando, na verdade, com meus pacientes, dizendo que eu tenho resposta para tudo, né? E hoje em dia, a indústria de meia tem solução para tudo também, gente. Tá? Tem muita gente que tem mais idade, tá? Que não consegue calçar sozinho a meia elástica. E antigamente isso era um problema, porque o paciente não conseguia calçar sozinho e ele acabava não usando. Então a nossa terapia acabava ficando pela metade, porque o paciente fazia religiosamente o uso do medicamento para aliviar os sintomas, mas ele não usava a meia, e chega um momento que a meia é um ponto-chave no tratamento do paciente, ela não pode ser dispensada. Tá? E aí surgiram as meias com zíper, né? Então você tem uma dificuldade menor de calçar, porque você não tem que colocar tanta força na meia compressiva para poder ela passar ali da região do calcanhar, tá? E aí, quando ela passou do calcanhar, é só você puxar o zíper para cima e fica com a meia o dia todinho. Então a meia com zíper é uma boa alternativa, principalmente para os idosos, tá? Que ficam muito tempo sozinhos ali, não tem como calçar.
A bandagem elástica também é uma alternativa para quem não consegue calçar sozinho, porém, eu tenho uma ressalva. Eu fico muito reticente em mandar meu paciente com bandagem elástica para casa, porque a bandagem ela tem uma técnica de aplicação, tá? Então, é uma técnica que o médico cirurgião vascular conhece e muitas vezes é um pouco complicado do paciente que é mais leigo de assimilar, tá? Então, a não ser que você tenha uma pessoa, um acompanhante que realmente consiga fazer isso pelo paciente, aí a bandagem elástica vale a pena você acabar utilizando em casa, tá? Mas isso aí é muito relativo. Eu sou muito, como eu falei, eu sou muito cética em mandar os pacientes com bandagem elástica para casa com medo deles não saberem aplicar direitinho a técnica que recomenda-se, né? E uma terceira opção é a bota de Unna, que é essa botinha branca que fica na perna, é uma terapia inelástica, tá? Normalmente eu não utilizo ela, tá? Porque ela é como se fosse uma bandagem, só que é uma bandagem inelástica, tá? Existe uma técnica para aplicar ela também. Então, muitas vezes o paciente que é leigo, ele não consegue assimilar aquela técnica de forma adequada e aí acaba prejudicando a terapia de compressão, tá bom? Então, eu geralmente utilizo a meia com zíper mesmo, que já quebra um galho ali danado, tá? E aí as pessoas perguntam pra mim, mas doutora, eu tenho que ficar usando quanto tempo essa meia? Aí eu digo, depende da finalidade, tá? Então a gente tem casos de trombo, casos de varizes, tá? Então eu vou pincelar aqui um pouquinho, bem rápido, sobre cada um dos casos. Geralmente trombose, eu recomendo que o tempo que o paciente ficar fazendo tratamento para trombo com anticoagulante e enquanto o trombo não recanalizar completamente, o ideal é que você continue fazendo o uso da meia elástica, tá? De alta compressão, porque você, como eu falei, você precisa vencer a barreira mecânica, aquela obstrução mecânica pelo trombo, tá? Então, pessoal com trombose tem que usar meia elástica, tá? Meia de alta compressão, geralmente pelo período do tratamento e muitas vezes a gente acaba até estendendo no pós-tratamento, porque diminui o risco do paciente fazer sintomas relacionados à insuficiência do bombeamento das veias, tá? Do sangue pelas veias. Pacientes no pós-operatório de varizes, eu recomendo o uso até 30 dias, tá? Pós-operatório cirúrgico de varizes. É uma meia de média compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio. E eu geralmente recomendo até 30 dias de pós-operatório. Os pacientes que saem das aplicações de varizes, eles ficam com a meia por 3 horas. É a meia de média compressão, tá? E aí depois de 3 horas eles podem tirar e repousar e aplicar as medicações que a gente indica, tá? No caso do pós-operatório de aplicação por espuma, a gente usa uma meia específica, que é a meia cirúrgica, tá? A meia cirúrgica ela tem uma compressão intermediária entre a média e a alta compressão, são 35 milímetros de mercúrio, e a gente geralmente recomenda 24 a 48 horas o paciente permanecer com a meia compressiva, tá? Então tem algumas particularidades aí, que é por isso que realmente quem entende da parte compressiva é o médico cirurgião vascular, tá? A gente recomenda, quando o paciente está fazendo uso regular da meia compressiva, ele calçar a meia pela manhã, no primeiro horário da manhã, porque é quando a perna está descansada, está desinchada, aí você calça e fica o dia inteiro, tá? Quando o paciente não está acostumado a usar meia compressiva, a gente recomenda que ele utilize ali por pelo menos no período da manhã, para fazer uma adaptação ao uso da meia, e depois que ele estiver adaptado, aí ele vai aumentando o tempo com o qual ele vai fazendo uso da meia até conseguir usar o máximo de tempo possível, tá? Lembrando que a gente não dorme com as meias porque não precisa, tá? Porque quando a gente está deitado, a pressão nas pernas é muito pequena, é de mais 10 milímetros de mercúrio, então é só pressão residual. E para fazer atividade física a gente também não usa, tá? Outras possibilidades pra gente poder usar a meia durante viagens longas, né? Como eu pontuei, os tratamentos cirúrgicos ou os tratamentos de varizes. Tratamentos de varizes com certeza, tá, gente? Viagens longas você acaba utilizando porque você fica muitas horas sentado. E além de ficar muitas horas sentado, você se priva de hidratação e você se priva de alimentos mais saudáveis, tá? Então você acaba retendo muito líquido e aí quase que inevitável você chegar no seu destino final e a perna não tá inchada, tá bom? Aí eu já recebi alguns pacientes que viraram assim, doutora, a meia coçou meu braço, a meia coçou minha perna, ou então ela machuca minha perna, aquela meia 7/8
que vai até a coxa, tem um siliconezinho lá que machuca a minha perna, tá? Isso é fato. O que eu percebi é que o silicone da meia, quando fica muito tempo em contato com a mesma região da perna, da coxa no caso, ao longo do dia, quando você vai transpirando pela pele, né, ela entra em contato com aquela pele toda transpirada e ela faz tipo uma assadura, né, uma queimadura. E aí fica às vezes fica um pouquinho de marca e o paciente fica incomodado e acaba abandonando o uso da meia. Daí eu peguei essa ideia de uma paciente minha, que eu achei fantástica essa ideia, e eu absorvi para minha vida prática. E eu sempre falo isso para os outros pacientes. Tem uns shortinhos que a gente compra em loja de lingerie, que é aqueles shortinhos modeladores, tá? Que é feito mesmo tecido das calcinhas, né, de lycra. E aí você pode botar um shortinho e aí você bota o silicone da meia por cima do shortinho, né? Porque aí evita de ficar o silicone em contato com a pele e aí evita também de fazer essas assaduras, evitando coceira e evitando dor, tá? Uma outra possibilidade é você não usar o shortinho, mas você a cada 2 ou 3 horas mudar o local onde o silicone tá pegando na coxa, tá? Também é uma alternativa para poder evitar essa assadura, certo? Uma possibilidade quando você usa meia compressiva e dá coceira na perna é você trocar a meia compressiva pela meia 100% algodão, tá? Porque a meia compressiva ela é feita com fios sintéticos de nylon, entre outros produtos. E às vezes o paciente pode fazer uma pequena reação alérgica ali ao fio sintético e por isso ele sente coceira, tá? Mas coceira também é um sintoma de insuficiência venosa. Então, às vezes a gente sente coceira pelo volume residual ali na perna, tá? Lembrando, eu vou deixar esse recado no finalzinho, que não adianta você calçar meia compressiva e passar o dia inteiro de pé, ou o dia inteiro sentado, ou o dia inteiro parado, tá? Meia compressiva não faz mágica, gente. Meia compressiva foi feita para perna que se movimenta. Então, você ajuda a diminuir aquele resíduo de volume de sangue que fica nas pernas. Mas isso só acontece no uso da meia compressiva junto com movimentação, tá bom? Não adianta você colocar só a meia compressiva e ficar ali esperando Deus fazer a parte dele, não, que ele tá fazendo, a gente tem que fazer a nossa também, né? Outra queixa muito comum é que as pacientes reclamam, mas minha perna vai ficar parecendo perna de Emília, né? De boneca Emília. Eu já falei pra vocês, eu tenho resposta pra tudo, né? E a indústria de meia também tem resposta pra tudo, tá? Então, tem algumas marcas de meias que são mais estabelecidas no mercado. Quem me conhece sabe que eu costumo adotar 3 a 4 tipos de meias que eu confio mais. São meias que eu já fiz o uso, então eu só prescrevo para meus pacientes aquilo que eu já usei, que eu vi que realmente dá certo, tá? Então, algumas marcas lançaram meias com tecido mais fino, como é o caso aqui, ó, da Sigvaris, aqui embaixo, né? A meia 6000 da Sigvaris é um tecido mais fino, é um tecido que não esquenta tanto, tá? E essa meia aqui do lado, escrita Nude, que é uma meia da Sigvaris, desculpa, a 6000 é Venosan e a Nude é Sigvaris, tá? A Nude, ela foi feita com um tecido mais fino também, mas ela é de acordo com o tom de pele do paciente. Por incrível que pareça, eu experimentei uma e achei o meu tom de pele e ficou bem bonitinho. Então não fica aquele aspecto realmente de perna de boneca, tá? Então tem jeito pra tudo, gente. Tem meia para quem faz alergia, você pode usar meia de algodão, tem meia com a tonalidade, tem meia com terapia climática, que é aquela malha fria que não esquenta, então tem meia para tudo, não tem justificativa não, tá? E aí a gente chega, como é que a gente sabe o tamanho do paciente? Nós fazemos uma medida com o auxílio de uma trenazinha, tá? Que a gente pega as principais medidas do tornozelo, da panturrilha e da coxa, tá? Então a gente, baseado nessas três circunferências, a gente vai lá na tabelinha que tem na caixinha da meia e vê qual é o tamanho adequado para o paciente, tá? Então o P tem de tanto até tanto, M, G, GG e extra G, tá? Então é de acordo ali com o tamanho que o fabricante dá na caixinha. Geralmente, essa comparação é feita nas lojas de meia, então é por isso que os pacientes precisam comparecer
na loja de meia quando forem comprar a sua meia compressiva. Até para escolher a textura da meia, o tecido, a tonalidade da cor e fazer a medida, tá? Lá no meu consultório a gente faz a medida, então a gente já manda para a loja de meia compressiva a medida do paciente na prescrição, que é um papelzinho personalizado, né? Que a gente prescreve o tipo de meia, a textura da meia, o tamanho e carimba, tá? Então isso aí só tem, esse tipo de prescrição só tem nos consultórios médicos, certo? Então a gente sabe assim, dessa forma. Como eu falei, a gente só compra com prescrição médica. Dificilmente você vai conseguir comprar uma meia compressiva sem prescrição médica. Existem alguns tipos de meia, como a meia Kendall, que ela vende em farmácia, tá? Mas eu respondi no meu stories ontem. Uma pessoa me perguntou o que eu achava da meia Kendall, e eu falei que há mais de 10 anos eu não prescrevo ela, tá? Eu acho que existem, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu acho que existem marcas que são mais líderes de mercado atualmente, que o produto é mais duradouro, porque vocês sabem que a meia, ela não é uma meia tão barata, tá? Mas desde que eu entrei numa fábrica de meia, eu entendi por que o valor cobrado é aquele, tá? Existe todo um processo de manufatura que envolve várias pessoas, várias máquinas, processo de avaliação de qualidade, então que tudo tem um custo, né? Então, assim, acaba que sendo o caro que sai barato no final, porque é uma meia de qualidade que você tá vestindo, né? Então, meia compressiva de qualidade só com prescrição médica, certo? Alguns cuidados que nós temos que ter com a nossa meinha, tá? Então você já adquiriu sua meia, você já comprou a ideia lá que você tem que usar a meia, tá? Já foi indicado pra você. Só que tem algumas coisas que não pode fazer, senão você vai perder sua meia, né? Nós sabemos que a meia tem uma validade de 6 meses, tá? A recomendação dos fabricantes é de 6 meses de uso, né? Quando o paciente usa muito, 6 meses. Às vezes o paciente não usa tanto assim, ela acaba durando um pouquinho mais. Mas, via de regra, 6 meses. Com 6 meses, perdeu a compressão, trocou a meinha. Joga essa fora, troca a meia, tá? Se o fio da meia puxar e ela perder a compressão, tem que trocar imediatamente a meia, tá? Se a meia rasgar e perder a compressão, tem que trocar imediatamente a meia. Então, tem que ter todo cuidado com a meia, tá? Então, não calça a sua meia puxando a meia, puxando assim, tá? Porque senão você tem risco de puxar o fio, né? Não deixa fazer garrote, não deixa a meia enrolada na sua perna. Ela tem que ficar bem lisinha, bem uniforme, tá? De forma que não machuque, porque senão ao longo do dia sua perna vai inchando e se tiver alguma dobrinha ali vai te machucar. E aí você não vai mais querer usar a meia. Então ela tem que ficar bem uniforme, tá? No caso das meias até o joelho, a gente tem que medir pelo menos uns 2 dedinhos abaixo do joelho e deixar a meia naquela região ali, tá? Justamente para não formar esse garrote aí, você não sentir dor ao longo do dia. E para os pacientes que fazem uso de meia até a coxa, você conta mais ou menos uns 4 dedos, que dá mais ou menos uns 4 centímetros, abaixo da virilha e ali naquela região que você vai deixar a sua meia compressiva, porque tem que comprimir todo o trajeto ali da perna, tá? Então, alguns bisuzinhos aí para que a meia dure mais tempo e não machuque vocês. Outra coisa, meia compressiva, você até pode lavar na máquina, você coloca naquele saquinho, que é próprio para lavar roupa mais delicada, e tem que secar, lava de preferência com sabão de pH neutro, sabão de coco, e seca na sombra, nada de secar no sol, senão você danifica o fio sintético da meia, tá bom? Lembrem-se, meia compressiva só é de fato efetiva em quem se movimenta. Paciente que não se movimenta, ele até pode ter algum benefício ali da meia com relação a sintoma, mas aquelas pessoas que têm inchaço, principalmente os pacientes mais idosos, eles provavelmente não vão se beneficiar muito. Eles vão ter algum benefício, mas não vai ser totalmente efetivo, tá? Porque eles não se movimentam. Então, se você não se movimenta porque é cadeirante, se você não se movimenta porque perdeu muito músculo, se não tem fraqueza nas pernas ou tem algum problema osteomuscular, então a meia vai te ajudar, mas nem tanto, né? Então, ela só é realmente efetiva no paciente que movimenta. Você calça a meia, o paciente se movimenta, a pressão dentro das veias diminui e os sintomas automaticamente diminuem também, tá bom? Lembrando que nós estamos agora nesse ciclo de lives toda quinta-feira às 27, tá? Eu vou deixar uma caixinha nos meus stories para vocês mandarem sugestões de temas para live,
tá? Temas que sejam de interesse geral para todo mundo. Hoje foi uma live até longa, que já são... Passou das 15 para as 9, então falei pra caramba, né? Mas eu poderia falar aí, tipo, a noite toda, porque tem muito conteúdo pra gente falar a respeito de meia compressiva, né? Mas assim, eu tive que sintetizar bastante o assunto, porque o assunto é muito extenso, né, gente? Então, acabou que infelizmente eu não tenho como também falar muito, porque senão fica chato, tá? Mas, ó, curtam aqui o coraçãozinho, deem bastante coraçãozinho, mandem o aviãozinho pra quem vocês acham que poderia se beneficiar desse assunto, tá? Hoje eu vou deixar essa live gravada, porque eu acho que ela é bem importante pra quem não conseguiu assistir, tá? Mas as nossas próximas lives, provavelmente eu não vou deixar gravadas, então não percam, tá? A gente vai fazer lives interessantes, com assuntos interessantes, assuntos do dia a dia ali, da prática vascular, tá? E eu espero que tenham gostado, tá bom? Eu achei que era um assunto bem legal, bem controverso, né? Tem muita gente que deixa de usar a sua meia compressiva, porque não julga que ela seja importante, mas ela é muito importante, gente, tá? Então eu quis esclarecer vocês, porque tem todo tipo de meia, então não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Vamos usar a meia compressiva bem direitinho aí, melhorar os sintomas, fazer seu tratamento direitinho e é isso aí. Tá bom? Então, muito obrigada por quem ficou até agora. Hoje deram 17 pessoas aqui com a gente. Muito obrigada pelo prestígio. Botem clica no coraçãozinho aqui, isso. Manda aviãozinho com essa live aqui para quem você acha que é importante. Deixem a sugestão de temas lá no Stories daqui a pouco. Eu vou já abrir os Stories, tá? E a gente se vê na quinta-feira que vem, às 27 em ponto, tá? Muito obrigada e até a próxima.